A paz do Senhor Jesus seja com todos nós, irmãos. Mais uma vez damos graças a Deus por mais uma oportunidade. E hoje, irmão, nós vamos fazer mais um estudo a respeito de agora em nosso tempo. A Igreja Católica, ela tem canalizado as pessoas como santo. Eles fizeram São Jorge, canalizou São Jorge como santo. E por último canalizaram a irmã Dulce como santa. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que algum homem tem poder ou autoridade para canalizar uma pessoa ou fazer ela santa? Nenhum homem pode santificar ou fazer outro homem santo. Em Jeremias 10:23, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo disse: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. A palavra de Deus disse: não é do homem o seu caminhar, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Agora, somente para andar digno, o nosso próprio ser não pode corrigir ou não pode ser justo por nós mesmos. Imagine mais ainda se nós falarmos sobre alguém que quer santificá-lo ou fazer uma pessoa santa. Em Ezequiel 14:20, o livro de Ezequiel, no capítulo 14, no versículo 20, a palavra de Deus diz: Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas eles livraria, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Noé é santo, Daniel e Jó também é santo, mas mesmo que eles estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filha e nem filhos o livraria. Em Ezequiel 18, no versículo 20, Ezequiel 18:20, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Só livrará a justiça do justo, ficará sobre ele. Ninguém pode mudar isso, nem mesmo as pessoas venham falar que você é santo ou não é santo, ninguém pode mudar isso. Agora, os católicos estão dizendo que quando o Papa vai dizer que você é beato, você vai esperar por um pouco de tempo e você será declarado santo. Mas isso não está na Bíblia. Por quê? Declarar ou não declarar, se você é justo, ninguém pode declarar isso. Se você é justo ou não é, ninguém pode declarar. Em Ezequiel 18:20, a palavra de Deus disse: a justiça do justo ficará sobre ele. Agora, ninguém pode dar ou tirar a tua santidade. Só Deus que pode fazer isso. Se tu é justo ou injusto, ninguém pode mudar isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode mudar. Em João 17:17, o nosso Senhor Jesus Cristo disse:
Evangelho de João. João 17, 17. A palavra de Deus disse: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificai-os. Jesus falando com o Pai, ele disse em 17:17, santificai-os. Agora, quem é que santifica? É o Papa? É ele que santifica? Não. Jesus disse, santificai-os. A tua palavra é a verdade. Só Deus pode santificar uma pessoa. Em João 17:17, a palavra de Deus nos ensina, nosso Senhor Jesus Cristo falando, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, mesmo que Cristo, sendo o Filho de Deus, ele deu a honra para seu Pai, a Deus Todo-Poderoso. Por isso que em João 17:17 ele disse, santificai-os. Agora, não me entenda mal, mas Cristo também pode santificá-lo, como o Pai. Ele tem direito de santificar. Cristo também tem, pela palavra de Deus e pela palavra dele próprio, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele pode santificar uma pessoa. Em João 17:17, santificais-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, Deus pode santificá-lo pela palavra dele. Agora, nosso Senhor Jesus Cristo também pode santificá-lo pela palavra de Deus e pelo o sangue dele. Em Hebreus 9, em Hebreus 9:14, a palavra do Senhor diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo santifica também. Então, o que santifica é a palavra de Deus, Deus o Pai Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a vontade de Deus. Ninguém pode dizer que é santo porque alguém falou ou fez ele santo. Somente Deus e seu Filho podem fazer isso. Só eles têm poder para fazer uma pessoa santa. Agora, declarar ou não declarar que uma pessoa é santa ou justa, quem santifica ela ou ele é a obediência da palavra de Deus. Em Ezequiel 18:20, a palavra de Deus disse, a justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Em 1 Tessalonicenses 4, no capítulo 4, no versículo 3, está escrito, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhar da prostituição. A vontade de Deus, a saber, a nossa santificação. Para sermos santificados, temos que obedecer a palavra de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode santificar outra pessoa. Somente Deus pode fazer isso. Ele nos chama para ser santo. Por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo disse, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santo.
com todos os que em todo lugar o invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Os santos estão na igreja de Deus e não na igreja católica. Os santos são chamados na igreja de Deus e não na igreja católica. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1, no versículo 2, ele disse: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamados santos. Aonde somos chamados santos? Na Bíblia, para a igreja de Deus, não para a igreja católica. A igreja de Deus na Bíblia, lá é que as pessoas são chamadas para ser santo, não na igreja católica. Então, irmãos, essa teoria, esse erro que a igreja católica comete, canalizando as pessoas, determinando que elas é santo, isso é uma mentira, isso não está na Bíblia. O Papa e nem ninguém tem esse poder para fazer uma pessoa santo. Como disse em Ezequiel 18:20, a justiça do justo cairá sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, quem é santo, é santo. Quem é ímpio, é ímpio. Ninguém pode mudar essa história. Só Deus, o Pai Todo-Poderoso, e nosso Senhor Jesus Cristo e a Palavra de Deus pode santificar uma pessoa e tornar ela santa. Não o Papa, não o Padre, não ser humano nenhum tem esse poder de transformar uma pessoa santa. Só a Palavra de Deus, só Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Não estou falando isso aqui, irmão, para atacar a igreja católica e nem ninguém, não. Eu estou falando as verdades que está na Bíblia. Porque na Bíblia da igreja católica, na Bíblia católica, tem esses mesmos versículos, esses mesmos livros que tem na Bíblia evangélica. Então, essa teoria do Papa fazer São Jorge santo, por último a irmã Dulce santo, ele não tem autoridade nenhuma e nem poder para poder tornar uma pessoa santa. Ezequiel disse que a justiça do justo ficará com ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quem é justo, quem é ímpio, é ímpio. Só Deus e nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra dele pode mudar isso. Mas ser humano nenhum tem esse poder e nem esse direito de mudar. Essa é a verdade que está na Bíblia. Espero que vocês compreendam. Não ficam chateados comigo. Não estou atacando a igreja católica e nenhum católico. Eu simplesmente estou falando das verdades que está na Bíblia. Confere, irmãos. Pega a Bíblia e estuda que vocês vão ver isso. O que eu estou falando está na Bíblia. Inclusive na Bíblia católica. Na Bíblia deles. Pega e confere, irmãos. Eu não estou aqui para atacar ninguém. Eu estou aqui para trazer para vocês as verdades que não é ensinado em nosso tempo. Que Deus abençoe cada um, irmãos. Em nome de Jesus.